No primeiro aniversário da minha filha, minha mãe, sem querer, derrubou o bolo de $1000 no chão e soltou um suspiro forçado, dizendo que os filhos da minha irmã mereciam mais aquela festa. Meu pai riu e comentou que eu nunca fazia sacrifícios pela família. Quando abri o presente da minha irmã, encontrei uma caixa de doces vencidos com um bilhete dizendo que as crianças nem perceberiam. Fiquei em silêncio. No dia seguinte, cancelei o cruzeiro de $12.000 que eu tinha pago para todos. Vendi o carro no qual fui fiadora e congelei as contas familiares que eu administrava. À noite, minha mãe mandou mensagem dizendo que os ingressos do cruzeiro tinham sumido. Respondi apenas, talvez a filha de ouro possa comprar novos. Nunca gostei de festas grandes, mas o primeiro aniversário da minha filha parecia uma chance de recomeçar. Depois de anos engolindo humilhações sutis da minha família, achei que um evento bonito, planejado com carinho, talvez acalmasse tudo. Fiz questão de cada detalhe. O bolo, as flores, o espaço decorado em tons suaves, até a música ambiente. Achei que, por uma vez, minha mãe pudesse olhar para mim e sentir orgulho. Mas quando ela chegou, o ar mudou. O jeito que olhou ao redor, com aquele sorriso contido, já me deu um pressentimento ruim. Ela fez um comentário sobre como tudo parecia caro demais para algo tão simples, e eu disfarcei com um riso curto. Minha irmã apareceu logo depois, trazendo as sobrinhas correndo e gritando, com vestidos manchados e mãos sujas de tinta. Minha mãe se derreteu para elas, como sempre fazia. Para minha filha, um tapinha leve na cabeça e nada mais. Tentei não deixar isso me afetar. Sorri, tirei fotos, agradeci a todos por terem vindo. O salão estava cheio, as crianças se divertiam, e por alguns minutos eu realmente me senti em paz. Até o momento do parabéns. O bolo era lindo. 3 andares, decorado com flores de açúcar e pequenas figuras de coelho. Um luxo, eu sei. Mas eu tinha economizado meses para aquilo. E ver o rostinho da minha filha iluminado com as velas fez tudo parecer valer a pena. Pelo menos até minha mãe se aproximar demais, com aquele prato na mão, dizendo que queria só ver de perto. O bolo tombou. Um som seco, seguido de um silêncio constrangedor. O glacê se espalhou pelo chão como se fosse tinta. Minha filha começou a chorar. Minha mãe soltou um suspiro pesado, teatral, e disse alto o suficiente para todos ouvirem que os filhos da minha irmã provavelmente mereciam mais uma festa como essa. Meu pai riu. Um riso curto, sem graça, mas que ecoou dentro de mim. Depois disse que eu nunca fazia sacrifícios pela família, que eu só pensava em aparência. Senti o rosto esquentar, mas fiquei calada. A vergonha foi tanta que mal consegui respirar. Minha irmã tentou disfarçar, dizendo que não era nada demais, que dava para improvisar. E então me entregou o presente dela. Uma caixa de doces infantis. Quando abri, vi o prazo de validade vencido havia 3 meses. Dentro, um bilhete escrito à mão. As crianças nem vão perceber. Sorri, não por educação, por instinto. Aquela sensação fria que vem quando a gente percebe que nada do que faz será suficiente. Guardei o bilhete no bolso e continuei a festa, fingindo que estava tudo bem. Quando todos foram embora, fiquei sentada na cozinha, olhando para o chão ainda sujo de glacê. Minha filha dormia no colo do meu marido. Ele me perguntou se eu queria falar sobre o que aconteceu, mas eu apenas balancei a cabeça. Eu não chorava mais por causa deles. Só sentia um vazio calmo, como se uma parte de mim tivesse se desligado. Na manhã seguinte, acordei decidida. Não foi impulso. Foi clareza. Abri o laptop e comecei a cancelar tudo o que, por anos, tinha sido meu jeito de manter a paz. O cruzeiro de $12.000 que eu tinha comprado para toda a família? Cancelado. O carro no qual eu entrei como fiadora para minha irmã? Vendido. As contas conjuntas que eu administrava para meus pais, aquelas que usavam para pagar viagens, presentes e pequenos luxos, todas congeladas. Ao final do dia, me senti leve pela primeira vez em muito tempo. Não era vingança. Era liberdade. À noite, o celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe. Filha, aconteceu algo estranho. Os ingressos do cruzeiro sumiram. Você viu? Demorei um pouco para responder. Li e reli a frase, sentindo uma ironia silenciosa crescer dentro de mim. Escrevi apenas: talvez a filha de ouro possa comprar novos. Enviei e desliguei o telefone. Pela primeira vez, não senti culpa. Apenas paz. Mas no dia seguinte, minha irmã me ligou. E o que ela disse mudou completamente o rumo dessa história. A ligação veio cedo, antes mesmo de eu tomar café. Quando vi o nome da minha irmã na tela, pensei em ignorar. Mas atendi, talvez por curiosidade, talvez por costume. O tom dela era diferente. Tenso, controlado demais para quem sempre falava gritando. Disse que mamãe estava muito chateada, que tinha chorado a noite toda e que eu precisava resolver isso logo. Perguntei o que exatamente eu deveria resolver. E ela respondeu que a família inteira estava sem entender meu comportamento.
Por um momento, quase ri. Durante anos, fui eu quem resolvia tudo. Dívidas, viagens, contas, até brigas que não tinham nada a ver comigo. Agora bastou eu parar de servir e virei o problema. Ela insistiu que eu estava exagerando, que o bolo foi um acidente, que o comentário de papai não foi por mal. Quando eu não respondi, ela perdeu o tom calmo e começou a reclamar do cruzeiro. Disse que as crianças estavam animadas, que já tinham contado para a escola, que eu não podia estragar tudo por orgulho. Tive vontade de perguntar onde estava o orgulho dela quando me deu doces vencidos para minha filha, mas preferi o silêncio. Depois de alguns segundos, ela percebeu que eu não diria nada e desligou. Durante o dia, as mensagens começaram a chegar em sequência. Minha mãe mandou uma lista de coisas que precisavam ser esclarecidas. Meu pai enviou um áudio dizendo que eu estava envergonhando o sobrenome da família. E minha tia, que raramente falava comigo, escreveu que eu devia pedir desculpas e consertar o mal-entendido. Nenhum deles perguntou como eu estava. No meio disso tudo, meu marido apenas observava. Ele sempre foi reservado, mas naquele dia ficou especialmente quieto. Quando perguntei se ele achava que eu tinha sido dura demais, ele respondeu com uma calma que me desarmou. Você só parou de ser conveniente. Essas palavras ficaram ecoando em mim o dia inteiro. À tarde fui até o quarto da minha filha. Ela brincava no tapete, rindo sozinha, sem entender o caos que se formava ao redor. Sentei no chão e fiquei observando. Por um instante, senti medo. E se, algum dia, ela crescesse e passasse pelo mesmo? E se eu estivesse condenada a repetir o ciclo de me explicar, me justificar, tentar ser amada por quem só me usa? Peguei o bilhete dos doces. Ainda estava no meu bolso, amassado. Li de novo. As crianças nem vão perceber. Era uma frase tão simples, mas tão reveladora. Eles sempre acharam que ninguém percebia o que faziam. No final da tarde, minha mãe apareceu em casa sem avisar. Nem me deu tempo de recusar. Entrou falando alto, como se fosse dona do lugar. Disse que não estava ali para brigar, mas para resolver a confusão. Sentou no sofá e começou a listar todos os sacrifícios que ela dizia ter feito por mim. Ter pago parte do meu casamento, ajudado no enxoval, cuidado da minha filha por algumas tardes. Cada lembrança vinha com uma cobrança disfarçada. Esperei ela terminar e perguntei se lembrava quantas vezes eu tinha pago o aluguel deles, ou coberto as dívidas do meu pai sem contar para ninguém. Ela desviou o olhar. Disse que família não é sobre dinheiro, que eu precisava aprender a perdoar. Naquele momento, percebi que não havia diálogo possível. Ela não queria resolver nada, só reafirmar controle. Quando percebeu que eu não ia ceder, levantou irritada e avisou que ninguém mais da família queria me ver. Fechei a porta atrás dela e fiquei ali parada, em silêncio. Não chorei. Era como se algo dentro de mim tivesse finalmente entendido que aquela relação não tinha conserto. Mas a paz durou pouco. No dia seguinte, recebi um e-mail do banco. Alguém tinha tentado movimentar uma das contas conjuntas que eu havia congelado. O nome era familiar. Meu pai. E a tentativa foi feita 2 horas depois da visita da minha mãe. Na mesma hora percebi que eles não iam aceitar o que eu fiz. E que aquilo estava longe de acabar. Naquela manhã, fiquei olhando o e-mail do banco por longos minutos, sem saber se sentia raiva ou decepção. Não era a primeira vez que meu pai mexia em algo sem me avisar, mas a diferença é que, agora, eu não ia deixar passar. Liguei para o gerente, pedi para manter o bloqueio e registrar a tentativa. Ele me perguntou se queria abrir uma investigação formal. Respondi que sim, sem hesitar. Pouco depois, meu telefone começou a tocar sem parar. Primeiro minha mãe, depois minha irmã. Ignorei todas as ligações. À tarde, minha mãe deixou uma mensagem de voz, dizendo que eu estava tornando tudo mais difícil do que precisava ser. Disse também que papai só queria retirar um pequeno valor para pagar uma conta antiga, e que eu estava agindo como uma estranha. Aquilo me atingiu mais do que eu queria admitir. Estranha. A palavra ficou rodando na minha cabeça. Talvez porque, no fundo, eu sempre quis ser parte daquela família, mesmo depois de tudo. Só que quanto mais eu tentava, mais parecia que eles faziam questão de me empurrar para fora. No trabalho, eu não conseguia me concentrar. Passei o dia respondendo e-mails automáticos, sem realmente ler o conteúdo. Quando cheguei em casa, encontrei meu marido sentado no sofá com o telefone na mão. Ele me mostrou algo que me fez sentir o estômago travar. Uma postagem no Facebook da minha irmã, com uma legenda longa e cheia de indiretas. Ela dizia que algumas pessoas só lembram da família quando precisam mostrar status, que dinheiro nunca compra amor verdadeiro, e que os pais não merecem ingratidão mesmo quando erram. Nos comentários, dezenas de amigos dela concordando, mandando corações e mensagens de apoio. E claro, minha mãe tinha curtido. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu de vez. Não era só sobre o bolo, nem sobre o cruzeiro. Era sobre uma vida inteira sendo diminuída. Fui até o quarto e comecei a juntar alguns papéis. Extratos, comprovantes de transferências,
recibos de pagamentos que eu havia feito por eles. Tudo estava lá. Cada favor, cada ajuda escondida. Guardei tudo em uma pasta. Não para me vingar, mas porque eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, eles tentariam distorcer tudo. Na manhã seguinte, recebi um e-mail da minha irmã. O assunto era: precisamos conversar. O texto era uma mistura de desculpas frias e manipulação disfarçada. Dizia que estava disposta a resolver as coisas em família, mas deixava claro que mamãe e papai estavam muito magoados e que esperavam uma atitude madura da minha parte. Demorei um tempo para responder. Escrevi apenas: a atitude madura foi parar de sustentar quem me despreza. Enviei e desliguei o computador. Durante os dias seguintes, o silêncio da minha família foi absoluto. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Era estranho, mas libertador. Comecei a perceber o quanto eu tinha me acostumado ao caos, ao drama, às cobranças. Era como se o silêncio, finalmente, tivesse um som de paz. Mas a trégua durou pouco. No fim da semana, o gerente do banco me ligou de novo. Disse que alguém havia tentado acessar outra conta, uma que eu nem lembrava de ter aberto com meu pai anos atrás. O acesso foi feito do computador da casa deles. Eu soube, naquele instante, que aquilo não era apenas teimosia. Era sabotagem. Eles estavam tentando recuperar o controle, nem que fosse à força. No mesmo dia, minha irmã me mandou uma mensagem curta. Você não precisava ter levado as coisas para esse nível. Mamãe está arrasada. Eu olhei para a tela e pensei em tudo o que engoli para evitar conflitos. As festas, os comentários, os favores. Tudo para não ser vista como ingrata. Agora, finalmente, eles estavam provando o que eu sempre temi, que nunca me amaram de verdade. Só amavam o que eu podia oferecer. Antes de dormir, entrei nas redes sociais e apaguei todos eles. Cada um. Bloqueei números, e-mails, perfis. Meu marido não disse nada, só me abraçou. Mas na manhã seguinte, quando abri a porta para pegar o jornal, havia um envelope no chão. Nenhum remetente. Dentro, uma folha impressa com uma única frase: você não deveria ter nos desafiado. Fiquei parada na porta por alguns segundos, olhando o envelope como se fosse algo vivo. O papel era comum, dobrado de forma apressada, mas a frase impressa parecia gritar. Não havia assinatura, nem nada que identificasse quem mandou. Só aquelas 7 palavras. Você não deveria ter nos desafiado. Senti um arrepio subir pelas costas. Fechei a porta devagar e levei o envelope para a cozinha. Meu marido percebeu na hora que algo estava errado. Quando mostrei a ele, franziu o senho e perguntou se eu achava que podia ter sido minha família. Eu não respondi, mas era óbvio. Passei o resto da manhã tentando me convencer de que talvez fosse exagero. Talvez fosse uma provocação boba. Um impulso de raiva. Mesmo assim, tirei uma foto do bilhete e guardei o original numa gaveta trancada. À tarde, o telefone tocou novamente. Era o número do meu pai. Hesitei, mas atendi. A voz dele soou fria, sem o tom autoritário de sempre. Disse que queria conversar como adultos. Falou que mamãe estava doente desde que eu cancelei tudo e que a família estava se partindo por minha causa. Quando eu não reagia, ele começou a elevar o tom. Disse que eu deveria repensar o que estava fazendo, antes que fosse tarde demais. Não sei por quê, mas a expressão me deu um frio no estômago. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Naquela noite, não consegui dormir. Cada ruído da casa me deixava alerta. A ideia de que eles poderiam aparecer de novo, que podiam cruzar qualquer limite, começou a me perseguir. Meu marido tentou me acalmar, dizendo que talvez fosse só manipulação emocional, mas eu o conhecia. Meu pai não ameaçava sem motivo. No dia seguinte, fui até a polícia. Mostrei o bilhete. Expliquei a situação. O policial anotou tudo, mas disse que, sem provas de ameaça direta, não havia muito o que fazer. Pediu para eu manter registros de tudo e evitar contato. Saí de lá com uma sensação estranha. Uma mistura de impotência e alívio. Pelo menos agora algo estava documentado. De volta em casa, encontrei mais uma mensagem da minha mãe. Não acredito que você levou isso para fora da família. Seu pai está furioso. Você destruiu o pouco que restava entre nós. Foi nesse momento que percebi o quanto ela ainda achava que tinha controle, que podia me culpar por tudo, mesmo quando eram eles que passavam dos limites. Durante os dias seguintes, comecei a notar pequenas coisas. Uma ligação silenciosa no meio da noite. Um carro estacionado do outro lado da rua que parecia sempre o mesmo. Talvez fosse coincidência, mas depois do bilhete, nada mais parecia casual. Uma tarde, enquanto brincava com minha filha na sala, ouvi batidas leves na porta. Abri e encontrei uma sacola deixada no chão. Dentro havia uma caixa de doces, iguais aos que minha irmã me deu no aniversário, e um bilhete pequeno. As crianças nem vão perceber. Senti o corpo inteiro gelar. Meu marido pegou a caixa, olhou para mim e disse que era hora de colocar câmeras. Em menos de um dia, instalamos 2. Uma na entrada e outra na garagem. Eu sabia que aquilo não era paranoia. Era autoproteção. No dia seguinte, enquanto revisávamos as imagens,
vimos algo que me deixou sem ar. Às 2h47 da madrugada, um carro parou em frente à nossa casa. As luzes ficaram acesas por alguns segundos. Então, uma figura desceu, deixou algo no chão e voltou para o veículo. Mesmo com a imagem borrada, eu reconheceria aquele andar em qualquer lugar. Era o meu pai. Senti o chão desaparecer por um instante. Tudo o que eu acreditava sobre ele, o homem firme, o provedor, o pai que eu tentei agradar por anos, se dissolveu de uma vez. Meu marido olhou para mim e disse que aquilo precisava ir para a polícia imediatamente. Eu concordei. Mas antes de fazer qualquer coisa, decidi ligar para minha mãe. Queria ouvir da boca dela o que estava acontecendo. Ela atendeu com a voz trêmula, como se já esperasse a ligação. Perguntei por que estavam me perseguindo. Por que estavam fazendo aquilo? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E então disse algo que nunca vou esquecer. Você tirou tudo da gente, filha. Agora a gente só quer o que é nosso de volta. Desliguei sem responder. Naquela noite, percebi que a minha família não queria reconciliação. Eles queriam vingança. Depois da ligação com minha mãe, fiquei sentada na cozinha por quase 1 hora, sem conseguir mover um músculo. A frase dela ecoava na minha cabeça como uma ameaça disfarçada. A gente só quer o que é nosso de volta. Mas o que era deles? O dinheiro? O controle? Ou simplesmente a minha obediência? Na manhã seguinte, levei o vídeo da câmera para a polícia. Mostrei o momento em que o carro para. A figura sai, deixa a sacola e volta. O policial que me atendeu ficou sério. Pediu uma cópia e disse que aquilo mudava a situação. Agora havia evidência de invasão de propriedade. Ele perguntou se eu queria abrir uma ordem de restrição. Respondi que sim, mas senti um aperto no peito enquanto assinava os papéis. Era o tipo de decisão que parecia definitiva, como atravessar uma linha sem volta. Nos dias seguintes, minha casa virou um campo de silêncio controlado. Eu evitava olhar o celular. Cada notificação parecia um gatilho. Minha mãe tentava ligar de números diferentes. Minha irmã deixava mensagens com tons de falsa preocupação. E até parentes distantes começaram a aparecer, perguntando o que estava acontecendo. Foi aí que percebi o quanto eles sabiam manipular a narrativa. Lá fora, eu já era a filha ingrata que humilhou os pais na polícia. A história real, ninguém queria ouvir. Uma tarde, o telefone da casa tocou. O número era desconhecido. Pensei em não atender, mas a curiosidade venceu. Do outro lado, a voz do meu pai. Ele não gritou. Falou devagar, com um tom quase calmo, o que o tornava ainda mais assustador. Disse que eu estava fazendo drama, que nenhum pai quer prejudicar uma filha. Depois fez uma pausa longa e disse, mas às vezes é preciso ensinar lições difíceis. Antes que eu pudesse responder, ele desligou. Guardei o telefone, respirei fundo e decidi que não ia mais reagir com medo. Comecei a organizar todos os documentos que tinha guardado na pasta. Comprovantes de transferências, e-mails, prints de mensagens antigas, até capturas de tela de postagens da minha irmã. Se eles quisessem transformar isso numa guerra, pelo menos eu teria provas de tudo. Meu marido sugeriu que viajássemos por uns dias, para esfriar a cabeça. Pensei na ideia, mas logo descartei. Fugir daria a eles a sensação de vitória. Eu não ia sair da minha casa por causa das ameaças de quem não sabia perder o controle que sempre teve sobre mim. Naquela noite, minha filha acordou chorando. Fui até o quarto dela, e quando a peguei no colo, percebi o quanto eu estava tensa. Meus braços tremiam. Ela olhou para mim com aquele olhar inocente, e pela primeira vez eu entendi o verdadeiro peso de proteger alguém. Eu não podia deixar que ela crescesse acreditando que abuso era amor. No dia seguinte, recebi uma ligação do detetive designado para o caso. Ele disse que a polícia havia identificado o veículo das filmagens e confirmado. Estava registrado no nome do meu pai. Afirmou que, com o vídeo e os bilhetes, havia base suficiente para uma medida protetiva temporária. Assinei tudo no mesmo dia. Quando saí da delegacia, senti um tipo de leveza estranha. Não felicidade, mas alívio. Era como se eu tivesse finalmente tirado um peso que carregava desde a infância. No entanto, a reação da minha família veio rápido. Na manhã seguinte, encontrei minha caixa de e-mails lotada. Mensagens de conhecidos, vizinhos e até colegas antigos. Todos dizendo que eu estava inventando histórias, que meu pai estava de coração partido, que ninguém entendia por que eu estava sendo tão cruel. Eles estavam tentando me destruir socialmente, e no fundo sabiam que isso doía mais do que qualquer ameaça. Meu marido sugeriu apagar todas as redes, e foi o que fiz. Em poucas horas desapareci digitalmente. Nada de fotos, nada de rastros. Quis cortar toda e qualquer entrada deles na minha vida, mas à noite, algo aconteceu. Quando fui colocar minha filha para dormir, ouvi um som metálico vindo da frente da casa, um barulho curto, como se algo tivesse caído no chão. Fui até a janela e olhei. No portão, havia uma pequena caixa branca. Dessa vez, não toquei. Chamei meu marido e ligamos direto para a polícia. Eles vieram,
Abriram a caixa com cuidado. Lá dentro, havia apenas uma foto impressa. Eu, minha filha e meu marido, tirada durante a festa de aniversário. E escrita atrás em letras grandes e tremidas: "Família é para sempre." A policial me olhou com expressão séria e perguntou se eu queria aumentar o nível da proteção. Eu disse que sim. Naquela noite, enquanto segurava minha filha no colo, entendi que a família que eu nasci não existia mais. Só restava a que eu construí, e eu faria qualquer coisa para protegê-la. Mas algo me dizia que eles ainda não tinham desistido. Depois daquela última noite, percebi que o verdadeiro silêncio não é o da casa, mas o que fica dentro da gente quando não há mais ninguém para culpar. A polícia manteve contato por algumas semanas, mas tudo se acalmou rápido demais. Nenhum novo bilhete, nenhuma tentativa de aproximação. Era como se de repente eles tivessem desistido. E isso, de algum modo, me assustava ainda mais. Comecei a viver no modo automático. Acordava, cuidava da minha filha, trabalhava e tentava convencer a mim mesma de que a vida estava voltando ao normal. Mas qualquer lembrança, o nome da minha mãe no identificador de chamadas, um cheiro parecido com o perfume da minha irmã, me fazia travar por dentro. Meu marido tentava me puxar de volta para a rotina, mas eu já não sabia como ser leve. Ele começou a ficar mais distante, não por falta de amor, mas porque não sabia mais como me alcançar. Às vezes eu o via observando nossa filha brincar e percebia no olhar dele algo que doía admitir, medo de que eu nunca voltasse a ser quem fui. Um dia ele me chamou para conversar. Disse que eu precisava procurar ajuda, alguém para ouvir, para organizar tudo o que ficou embaralhado. No começo resisti. Achava que terapia era um luxo, que bastava seguir em frente. Mas ele insistiu, e eu acabei indo. A terapeuta se chamava Diane, uma mulher calma, com voz firme, que não tentava me consolar. Ela apenas fazia perguntas, diretas, incômodas, necessárias. Na primeira sessão, perguntou por que eu ainda chamava aquelas pessoas de família. Respondi sem pensar. Porque eu ainda queria que fossem. Ela apenas anotou e me olhou em silêncio, o que foi mais difícil do que qualquer bronca. As semanas passaram, e cada sessão era como desmontar uma casa velha, cômodo por cômodo. Fui lembrando de coisas que eu nem considerava doloridas. Pequenas humilhações que sempre chamei de brincadeiras. Decisões que tomei para agradar. Momentos em que me calei para não estragar o clima. Percebi o quanto eu tinha sido treinada para acreditar que amor e obediência eram a mesma coisa. Um dia, Diane me perguntou o que eu realmente tinha perdido com o rompimento da família. Pensei por um tempo e percebi que a resposta era simples. Perdi o papel que eles esperavam que eu cumprisse. O de provedora, de mediadora, de quem conserta o que os outros quebram. E pela primeira vez, não senti culpa por isso. Com o tempo, comecei a me reaproximar das pequenas coisas. Levar minha filha ao parque, cozinhar sem pressa, assistir a filmes com meu marido, sem ficar olhando o celular a cada minuto. Parecia banal, mas era o primeiro sinal de vida voltando. Certo dia recebi uma carta no correio. O envelope era simples, sem remetente. Meu corpo travou por reflexo, mas a letra era diferente. Abri com cuidado. Dentro, havia um único papel e algumas palavras escritas com calma. Espero que você esteja bem. Estou tentando entender meu papel nisso tudo. A assinatura me fez demorar a respirar. Minha irmã. Li várias vezes. O tom era diferente de tudo o que ela havia dito antes. Não havia ironia nem cobrança, apenas uma espécie de cansaço. Ela falava que as coisas tinham saído do controle, que nossa mãe estava em tratamento, e que pela primeira vez, ela começava a ver o quanto eu sempre tentei manter todos unidos. Disse que não esperava resposta, só queria pedir desculpas. Eu não soube o que sentir. Parte de mim queria acreditar, a outra lembrava de tudo o que veio antes. Guardei a carta numa gaveta, sem responder, mas naquela noite, percebi que algo dentro de mim tinha mudado. Eu já não precisava que eles entendessem. O perdão, percebi, não é para quem machucou, é para quem quer parar de carregar o peso. Nos meses seguintes, as coisas começaram a se ajeitar. Ainda existia medo. Ainda havia memórias que doíam, mas já não me paralisavam. Quando pensava na família, não sentia raiva. Só distância. Era como lembrar de uma casa antiga onde morei, mas que já não pertence a mim. Na última sessão com Diane, ela perguntou o que eu mais queria daqui para frente. Respondi sem pensar. Paz que não dependa de ninguém. Ela sorriu e disse que isso era um ótimo começo. Naquela noite, depois que coloquei minha filha para dormir, fui até a varanda. O ar estava quieto e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não me deu medo. Peguei o celular, abri a conversa arquivada com minha mãe e olhei para a última mensagem enviada. Talvez a filha de ouro possa comprar novos. Não apaguei, mas também não respondi. Fechei o aplicativo, respirei fundo e deixei que o passado ficasse onde pertencia, para trás. Nos meses que vieram depois,
minha vida começou a ter outro ritmo. Não o ritmo agitado de quem precisa provar algo, mas o de quem finalmente pode respirar sem se justificar. A casa ficou mais leve, meu marido mais tranquilo, e minha filha, que já andava e começava a falar, parecia refletir essa nova calma. Mesmo assim, havia dias em que o passado ainda aparecia de forma inesperada. Um número bloqueado que tentava me ligar, um parente distante comentando algo em uma foto antiga, ou uma lembrança do aniversário. O bolo no chão, o riso do meu pai. Essas imagens vinham sem aviso, e quando vinham, era como se o tempo parasse por alguns segundos. Mas aos poucos, eu aprendi a não revivê-las, só observá-las e deixar que fossem embora. Com o tempo, comecei a revisar minha própria história com mais clareza. Eu percebia o quanto sempre precisei ser a forte, a racional, a que não desiste. Só que ser forte, na minha família, significava suportar calada. E eu não queria mais confundir resistência com submissão. Um dia, enquanto limpava uma gaveta antiga, encontrei a pasta com os comprovantes e recibos, tudo o que eu tinha guardado quando as coisas estavam no auge da confusão. Por reflexo, comecei a folhear. Cada papel tinha um pedaço da minha antiga versão, a que acreditava que amor se media por sacrifício. Fechei a pasta e joguei fora. Nenhum deles valia mais a pena ser lembrado. Naquela mesma semana, recebi uma mensagem curta no e-mail. O assunto era pedido simples. O remetente, minha irmã. Mamãe quer ver a neta. Só uma vez. Não vou insistir se disser não. Fiquei olhando para aquela frase por alguns minutos. Eu sabia que minha mãe estava em tratamento. Minha tia tinha comentado por cima. Parte de mim queria ignorar. Outra parte sentia algo que eu não esperava. Curiosidade. O que ela diria agora? Sem o poder, sem o controle. Conversei com meu marido. Ele ficou em silêncio por um tempo e disse que confiaria na minha decisão, mas que colocaria alguns limites claros se eu resolvesse ir. Pensei por uma noite inteira antes de responder. No dia seguinte, escrevi: podemos marcar em um local público. 1 hora. Só eu e minha filha. Minha irmã aceitou. O encontro foi numa cafeteria pequena, próxima ao hospital onde minha mãe fazia fisioterapia. Cheguei antes, as mãos suando, o coração acelerado. Quando ela entrou, demorei a reconhecê-la. Parecia menor, o cabelo ralo, os ombros curvados. Ela sorriu, mas o sorriso era fraco. Durante os primeiros minutos, ninguém falou sobre o passado. Ela perguntou da minha filha, se eu ainda trabalhava na mesma empresa, se estava feliz. As perguntas eram simples, mas o tom era diferente, sem ironia, sem disputa. Eu quase não acreditava. Depois de um tempo, ela respirou fundo e disse olhando para o chão: eu estraguei tudo. Achei que ser mãe era controlar, não cuidar. Ficamos em silêncio. A frase dela pesou mais do que qualquer desculpa. Não era perdão que eu queria. Era reconhecimento. E por um breve momento, tive. Ela me pediu para que eu não deixasse minha filha crescer com raiva da avó. Respondi que minha filha nem sabia quem ela era, e que talvez isso fosse o melhor presente que eu poderia dar a ela, uma infância sem medo. Antes de ir embora, minha mãe segurou minha mão. Foi um toque leve. Quase um pedido. Disse que sabia que não podia apagar nada, mas que esperava que um dia eu a lembrasse sem dor. Não prometi nada. Só assenti. Às vezes, o silêncio é a resposta mais honesta. Voltamos para casa, e no caminho, minha filha dormiu no banco de trás. Olhei para ela pelo retrovisor e percebi o quanto tudo aquilo tinha mudado meu jeito de ser mãe. Eu era firme, mas não dura. Atenta, mas não controladora. Eu sabia exatamente o que não queria repetir. À noite, sentei na varanda com meu marido. Ele perguntou como tinha sido. Respondi que pela primeira vez eu senti pena da minha mãe, não raiva, e que isso de algum modo me libertava. Ele apenas sorriu e disse que isso soava como o fim de um capítulo. E talvez fosse mesmo, mas o fim de um capítulo não significa o fim da história. Apenas o começo de outra, mais leve, mais minha. Nos dias seguintes ao encontro com minha mãe, senti algo que há muito tempo não experimentava: quietude. Não era alegria, nem alívio completo. Era uma espécie de espaço dentro de mim que antes não existia. Um lugar onde o passado podia ficar sem me sufocar. Comecei a dormir melhor. Minha filha, agora com quase 2 anos, estava numa fase curiosa e falante. Ela me chamava para ver tudo. As cores, os desenhos, as pequenas descobertas. E eu percebia que, enquanto ela aprendia o mundo, eu estava reaprendendo o meu. Meu marido dizia que eu estava voltando a ter expressão nos olhos. E eu percebia isso também. A casa parecia mais viva. Não pelo silêncio da ausência da minha família, mas porque, finalmente, havia espaço para o que importava de verdade. Mesmo assim, o encontro com minha mãe deixou marcas sutis. Às vezes, eu lembrava da expressão dela. O cansaço, o arrependimento tardio.
e me perguntava se eu conseguiria envelhecer sem repetir o mesmo padrão. Era um pensamento que me acompanhava em silêncio, principalmente quando eu via minha filha dormindo. A terapia continuava, e Diane dizia que esse tipo de paz sempre vem acompanhado de uma fase de redefinição. Era o momento em que a gente decide quem quer ser, sem o peso de provar nada para ninguém. Ela me pediu para escrever uma carta para mim mesma, como se fosse para aquela versão antiga, a que ainda implorava por aprovação. Demorei uma semana para conseguir. Quando finalmente escrevi, as palavras saíram de uma vez. Você tentou tanto ser a filha perfeita que esqueceu de ser só você. Mas agora não precisa mais provar amor através de sacrifício. Amar também é escolher distância quando a presença dói. Guardei a carta numa caixa, junto com algumas fotos da minha filha, e, por alguma razão, o bilhete original que minha irmã havia deixado nos doces vencidos. Não por rancor, mas como lembrete do que eu nunca mais aceitaria. No final de abril, minha irmã mandou uma mensagem breve. Mamãe perguntou se você aceitaria um café de despedida. Ela vai se mudar para viver com a tia Ellen em outro estado. Li e fiquei um tempo olhando para a tela. Eu sabia que aquele despedida não era sobre distância geográfica. Era uma tentativa final de encerrar algo. Pensei de novo e respondi apenas: desejo o melhor para ela, mas não preciso estar lá. Não me senti fria por isso. Me senti adulta. Alguns dias depois recebi um envelope simples, sem remetente, mas com o selo da cidade onde minha mãe morava. Dentro, uma folha escrita à mão, com caligrafia tremida. Não espere que eu mude para te amar. Só espero que quando olhar para trás, veja que tentei, do meu jeito torto. Li, dobrei com cuidado e guardei junto da carta que escrevi para mim. Era estranho, mas eu já não chorava por ela. Senti apenas um tipo de compaixão calma, quase silenciosa. O tempo passou. A vida se reorganizou de forma natural. Eu e meu marido compramos uma casa menor, numa vizinhança tranquila. Comecei a trabalhar meio período, para passar mais tempo com minha filha. As rotinas simples, o café da manhã, o barulho da chuva no telhado, as risadas antes de dormir, começaram a ter valor que antes eu ignorava. Um dia, Diane me perguntou se eu ainda pensava na minha família. Respondi que sim, mas não como ferida, como aprendizado. Disse que no fundo, ainda desejava que estivessem bem, mas que não precisava mais participar do enredo deles. Ela sorriu e disse algo que eu nunca esqueci. Amadurecer é parar de tentar consertar o que nasceu torto e começar a plantar o que pode crescer. Naquela noite, depois que coloquei minha filha para dormir, sentei no sofá e abri o álbum de fotos dela. As imagens da festa de 1 ano ainda estavam lá. O bolo no chão, os rostos tensos, meu sorriso forçado. Pensei em apagar, mas não consegui. Era parte da minha história. A prova de que, às vezes, o ponto de ruptura é também o início da reconstrução. Fechei o álbum e olhei ao redor da casa. Tudo era simples, mas tudo era nosso. Nenhum luxo, nenhum peso, nenhuma obrigação. Só uma vida tranquila. E pela primeira vez, suficiente. Pela janela vi meu marido colocar o lixo para fora. Ele me olhou e sorriu. Senti o mesmo nó na garganta que senti no dia em que decidi mudar tudo. Mas agora, não era medo. Era gratidão. Acho que no fim, era isso que eu sempre quis. Uma vida onde o amor não precisasse vir acompanhado de desculpas. No primeiro aniversário da minha filha, eu perdi o controle da minha própria história. No segundo, eu a recuperei. Decidimos fazer uma comemoração pequena, só nós 3 e alguns amigos próximos. Um bolo simples, flores colhidas no quintal e um dia inteiro sem tensão. Eu não planejava nada grandioso. E foi justamente isso que tornou tudo perfeito. Enquanto assistia minha filha soprar as velas, senti uma calma diferente. Não a calma de quem esqueceu, mas a de quem aprendeu a seguir em frente sem precisar apagar o que veio antes. Depois que os convidados foram embora, fiquei sentada na varanda com uma xícara de chá. Meu marido colocou a filha para dormir e veio se sentar ao meu lado. Ele me perguntou se eu ainda pensava na minha mãe. Respondi que às vezes sim, principalmente quando via minha filha aprender algo novo. Havia um tipo de nostalgia que eu não sabia nomear. Não era saudade, mas uma curiosidade silenciosa sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes. Nos meses seguintes, o contato com minha irmã voltou, aos poucos. Ela mandava fotos dos sobrinhos, pequenas atualizações, sempre com cuidado, sem invadir. Eu respondia quando me sentia pronta. Sem pressa. Era um relacionamento novo, baseado em limites que antes nunca existiram. Certo dia ela me ligou. Disse que mamãe havia se mudado definitivamente para a casa da tia Ellen e que o estado de saúde estava estável. A voz dela soava diferente, mais madura, mais serena. No fim da conversa, ela disse algo que me fez respirar fundo. Acho que no fundo mamãe só sabia amar do jeito que aprendeu. A diferença é que agora a gente pode escolher fazer diferente. Fiquei em silêncio por um tempo antes de responder. Disse que entendia, mas que ainda precisava de distância. Ela aceitou sem drama.
Foi a primeira vez, em anos, que uma conversa com ela terminou sem culpa. Durante o verão, comecei a escrever sobre tudo o que tinha vivido. Não como desabafo, mas como registro. Um relato para mim mesma, para lembrar o quanto levei tempo para entender que lealdade não deve custar liberdade. Cada página parecia tirar um peso do peito. Mostrei o texto para Daiane na sessão seguinte. Ela leu em silêncio. Depois me perguntou o que eu queria fazer com aquilo. Respondi que talvez um dia eu publicasse em algum blog, para outras pessoas que se sentiam presas a famílias que só sabiam amar através da dor. Ela disse que isso podia ser uma boa forma de transformar ferida em propósito. E foi assim que comecei um novo hábito: escrever. Toda semana, um pequeno relato, às vezes sobre maternidade, às vezes sobre recomeço. Aos poucos, pessoas começaram a me responder, contando histórias parecidas. Eu percebi que o que vivi não era um caso isolado. Era um ciclo comum, mas silencioso. Um dia recebi um e-mail de uma leitora dizendo: achei que eu era a única filha que se sentia culpada por não conseguir amar os pais do jeito que eles queriam. Li e chorei, porque de alguma forma era como responder a mim mesma de alguns anos atrás. Com o tempo, aprendi que o perdão não é um evento, é um processo lento, que vai se revelando em pequenas decisões diárias. Escolher o silêncio em vez da reação, a distância em vez da repetição, a calma em vez da culpa. No outono, minha irmã me mandou uma foto. Era de mamãe, sentada no jardim da tia Ellen, segurando um livro infantil no colo. Atrás, um bilhete curto. Ela lê para as crianças da vizinhança. Diz que lembra da neta. Não respondi na hora. Fiquei olhando para a foto por alguns minutos, e pela primeira vez, senti que talvez eu pudesse lembrar dela sem dor. Guardei a imagem num álbum novo, separado do antigo. Um que não trazia lembranças pesadas. Só o que eu queria conservar. Naquela noite, deitei ao lado do meu marido e percebi o quanto a vida tinha se transformado, sem que eu planejasse, sem que eu precisasse provar nada, apenas porque, finalmente, eu escolhi o que ficava e o que ia embora. Quando apaguei a luz, pensei que talvez fosse isso que significava reconstruir uma família. Não recomeçar com os mesmos tijolos, mas erguer tudo do zero, com o que sobrou de verdadeiro. Um ano depois, tudo parecia ter se assentado. A vida tinha voltado a um ritmo normal: trabalho, escola, pequenas viagens de fim de semana, risadas em casa. Mas às vezes, quando o silêncio era grande demais, eu ainda sentia a presença do passado rondando, como uma lembrança que não machuca mais, mas também não desaparece. Foi num desses dias calmos que recebi uma mensagem inesperada. Mamãe faleceu ontem à noite. Era da minha irmã. Demorei um tempo para entender o que estava lendo. O mundo não parou, não girou, só ficou quieto. Li e reli a mensagem, como se meu cérebro precisasse confirmar que era real. Minha irmã escreveu mais algumas linhas curtas, que foi rápido, que ela não sofreu, que a tia Ellen estava com ela. No final, uma frase. Ela pediu para eu te avisar, disse que você saberia o que fazer com isso. Não chorei de imediato. Só fechei o celular e fiquei olhando pro nada. Meu marido percebeu, mas não perguntou nada. Apenas segurou minha mão e ficamos em silêncio por um tempo que pareceu longo demais. Nos dias seguintes, minha irmã cuidou de tudo. Eu não viajei. Mandei flores, uma carta curta e o pedido para que deixassem meu nome fora de qualquer cerimônia. Não por indiferença, mas porque, pela primeira vez, eu sabia que presença e amor não eram sinônimos. Uma semana depois, o correio entregou uma caixa. O remetente era a tia Ellen. Dentro, um envelope pardo com meu nome escrito à mão e um bilhete pequeno. Ela pediu para eu guardar isso para você. Abri com cuidado. Havia uma pilha de cartas, todas com a mesma caligrafia trêmula. Eram da minha mãe. Nenhuma enviada. Todas guardadas. A primeira começava com: não sei se você vai querer ler, mas preciso escrever para não enlouquecer. As cartas eram fragmentos de arrependimento, memórias misturadas com justificativas. Ela falava do medo de envelhecer sozinha, da culpa que sentia, do orgulho que não conseguia abandonar. Em uma delas, escreveu algo que me fez parar. Talvez eu tenha confundido autoridade com amor porque nunca aprendi outro jeito de cuidar. Mas no fundo, eu sempre quis que você fosse livre, mesmo que isso me afastasse de você. Fechei os olhos e deixei as lágrimas virem devagar. Não eram lágrimas de dor, mas de compreensão tardia. Minha mãe nunca soube como amar sem controle, e eu passei metade da vida tentando aprender o oposto. Guardei todas as cartas numa caixa nova, junto da foto que minha irmã tinha mandado dela lendo para as crianças. E percebi algo. Mesmo que fosse tarde demais para a reconciliação, ainda havia espaço para paz. Nos meses seguintes, eu e minha irmã começamos a conversar com mais frequência. Sem forçar, sem grandes confissões. Ela falava sobre os filhos, eu falava sobre a escola da minha filha. E assim, pouco a pouco, reconstruímos um vínculo mais leve. Um dia, ela me contou que mamãe havia deixado um pequeno diário.
Nele, uma anotação chamava-te atenção. A lição que nunca aprendi foi deixar que o amor dos outros existisse sem a minha interferência. Aquela frase ficou comigo. Era estranhamente bonita e triste, como se ela tivesse entendido, mas tarde demais. Na terapia, mostrei as cartas para Daiane. Ela leu em silêncio, e depois perguntou se eu achava que minha mãe realmente mudou no fim. Pensei por um tempo e respondi: não sei se mudou, mas pela primeira vez parece que tentou. Daiane sorriu e disse que às vezes, tentar já é o máximo que alguém consegue dar. Naquela noite, fui até o quarto da minha filha. Ela dormia tranquila, com o braço jogado para fora do cobertor. Abaixei e sussurrei algo que nunca consegui dizer para minha mãe. Você nunca vai precisar escolher entre ser amada e ser livre. Quando saí do quarto, percebi que aquela era a verdadeira herança que eu queria deixar, o fim de um ciclo. E pela primeira vez desde o começo de tudo, senti que, enfim, a história estava chegando ao fim. Não por falta de dor, mas porque já não havia mais nada que precisasse ser curado. Depois que tudo terminou, as cartas, o enterro, as conversas com minha irmã, veio um tipo diferente de silêncio. Não aquele cheio de medo, mas o que aparece quando a vida, finalmente, fica em paz. A ausência da minha mãe não era um buraco, era uma pausa. Um intervalo entre o que fui e o que comecei a ser. Por muitos anos, achei que o fim de uma história familiar vinha com um fechamento dramático, uma conversa redentora, um abraço cheio de perdão. Mas, na verdade, o fim chegou de forma simples, por meio da aceitação. Com o tempo, aprendi a lidar com as lembranças, sem deixá-las doer. Quando pensava nela, não vinha mais o bolo no chão ou o riso do meu pai. Vinham pequenas imagens neutras. Ela passando café, dobrando roupas, organizando papéis na mesa. Momentos banais que de algum modo ficaram limpos de ressentimento. Minha irmã continuava presente de forma discreta. Às vezes mandava fotos da casa nova, dos sobrinhos, ou só uma mensagem dizendo que pensou em mim. Não havia mais aquele tom tenso, aquela tentativa de justificar o passado. Era simples, leve, quase normal. Num sábado de manhã, ela me mandou uma foto antiga. Nós duas ainda crianças, sentadas no quintal da casa dos nossos pais. Ela escreveu embaixo: acho que a gente ainda pode guardar o que foi bom. Respondi apenas: acho que sim. E percebi que pela primeira vez, aquela resposta era verdadeira. Meses depois, resolvi fazer algo que vinha adiando havia muito tempo: vender a casa dos meus pais. A propriedade ainda estava no meu nome, porque anos atrás, eu havia assumido as dívidas e regularizado tudo. Foi um processo longo, cheio de papelada, mas necessário. Quando assinei o contrato de venda, senti um tipo de libertação silenciosa, como se eu estivesse fechando uma porta que permaneceu entreaberta por tempo demais. No dia em que entreguei as chaves, passei pela frente da casa pela última vez. As janelas estavam vazias, e o quintal, que antes parecia enorme, agora parecia menor. Olhei por alguns segundos, sem emoção, sem saudade, só um reconhecimento tranquilo. Aquele lugar já não era meu. Na volta para casa, meu marido perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, e era verdade. Disse a ele que a casa não representava mais dor, só história, e que eu podia deixá-la ir sem medo. Nos meses seguintes, minha rotina mudou. Voltei a escrever com mais frequência, mas agora os textos eram sobre recomeço, não sobre feridas. Algumas pessoas começaram a seguir o blog só para ler as histórias de renascimento depois do caos. E, sem planejar, eu acabei criando uma pequena comunidade. Pessoas que também tinham cortado laços, que aprenderam a se proteger sem se enrijecer. Um dia, uma leitora me mandou uma mensagem. Seu texto me fez ligar para minha filha depois de 5 anos. Eu só queria dizer, obrigada. Fiquei olhando para a tela por um tempo e percebi que, sem querer, a minha dor tinha virado ponte. Daiane disse que isso era o que ela chamava de curativa, quando a gente usa o que viveu para ajudar alguém a se libertar também. Eu nunca pensei que fosse chegar a esse ponto. No aniversário de 3 anos da minha filha, fizemos uma festa pequena em casa. Balões simples, bolo de 2 andares, risadas por todos os lados. Quando ela soprou as velas, meu marido me abraçou por trás e sussurrou: 3 anos atrás, tudo começou com um bolo caindo. Olha onde a gente chegou. Sorri, porque era verdade. Aquela primeira festa tinha sido o ponto de ruptura, e essa era o símbolo do recomeço. Enquanto minha filha corria pelo quintal, percebi que, no fim, eu não precisava apagar o passado para ser feliz. Bastava permitir que ele ficasse no lugar certo. Atrás, onde as lembranças vivem, mas não mandam mais em mim. Quando a festa acabou e a casa ficou em silêncio, fui até a varanda, olhei para o céu e pensei em tudo o que vivi desde aquele dia. Não havia raiva, nem tristeza, nem arrependimento, só gratidão, por ter tido coragem de começar de novo. E foi nesse instante que percebi: o verdadeiro perdão não foi para eles, foi para mim mesma. Depois do aniversário da minha filha,
percebi que o tempo realmente tinha feito o que nenhuma conversa conseguiu. Colocou cada coisa no seu lugar. A dor, o amor, o arrependimento, tudo parecia ter encontrado um canto próprio, sem se atropelar. A vida voltou a ser previsível, mas de um jeito bom. Eu acordava cedo, levava minha filha para a escola, trabalhava, cuidava da casa. Às vezes, essa rotina calma me surpreendia. Havia um tempo em que o silêncio me deixava ansiosa. Agora, ele era o que mais me confortava. Aos poucos, comecei a me permitir sonhar de novo. Não com coisas grandiosas, mas com planos simples. Fazer uma viagem curta, começar um curso novo, redecorar a sala. Depois de tanto tempo vivendo em modo de sobrevivência, eu finalmente estava aprendendo a viver sem medo. Foi nesse período que minha irmã me ligou. A ligação foi diferente das outras. Havia algo na voz dela que me deixou em alerta. Ela contou que estava organizando as coisas da nossa mãe, que encontrou algumas caixas guardadas na casa da tia Ellen. Disse que havia um álbum antigo com fotos da gente, e perguntou se eu queria ficar com ele. Demorei a responder. Parte de mim queria dizer não, encerrar o assunto ali, mas outra parte, a mais curiosa, sentiu que talvez fosse importante ver. Concordei. Uma semana depois, o álbum chegou. Era pequeno, com capa de couro gasta. Quando abri, senti o cheiro de papel envelhecido e perfume antigo. As primeiras fotos eram nossas. Eu e minha irmã pequenas brincando no quintal, com mamãe sorrindo atrás da câmera. O rosto dela parecia diferente do que eu lembrava. Havia leveza, talvez antes de tudo se complicar. Nas últimas páginas, encontrei uma carta dobrada, escrita à mão. A letra era da minha mãe, mas mais firme que nas outras que eu tinha lido. Se um dia você abrir este álbum, é porque ainda há algo em você que acredita em recomeços. Eu nunca soube amar do jeito certo, mas te ver forte, mesmo longe, foi a única coisa que me fez sentir que alguma parte de mim acertou. Fechei o álbum devagar. Era estranho, mas não doía. Era como ouvir uma música antiga que já não faz chorar. Só lembrar. Guardei o álbum numa prateleira alta, entre livros e caixas de lembranças. Não como peso, mas como parte do que me trouxe até aqui. Nos dias seguintes, percebi que algo dentro de mim havia mudado de novo. Uma leveza diferente, mais madura. Eu não precisava mais fugir do passado. Ele fazia parte da minha história, mas já não definia quem eu era. Certo domingo, levei minha filha ao parque. Ela correu até o balanço e me chamou para empurrar. Enquanto ria, percebi o quanto ela crescia livre, sem o medo que um dia me acompanhou. E ali, empurrando aquele balanço, tive uma sensação simples e profunda. O ciclo finalmente tinha terminado. Mais tarde, quando voltamos para casa, encontrei uma mensagem da minha irmã. Pensei em mamãe hoje. Acho que ela teria orgulho do que você virou. Respondi apenas, eu também acho, e espero que você esteja bem. Ela mandou um coração, e nada mais. E curiosamente, foi o suficiente. Naquela noite, sentei na varanda, o mesmo lugar onde um dia chorei por tudo o que perdi. Agora, o mesmo espaço parecia outro. O ar leve, o som distante das risadas da minha filha, a sensação de paz. Peguei o celular e abri o rascunho de um texto novo pro blog. Escrevi. Às vezes, a família que nos ensina a amar é a mesma que nos obriga a reaprender. Mas tudo bem, porque o amor que nasce depois da dor é o único que a gente constrói do zero. E esse nunca depende de ninguém para existir. Apertei publicar e deixei o celular de lado. Fechei os olhos e pensei em tudo o que começou com um bolo no chão. E, pela primeira vez, senti que não restava mais nada para curar. Só viver.